Então a gente pode usar essas fórmulas já pré-definidas, né, no Excel. E a gente pode também montar a nossa fórmula. Por exemplo, vamos supor que eu quero somar do número 15 até do G3, né, do G3 até o I3, né, esses três aqui. Como é que eu vou formar a fórmula? Primeiro eu tenho que escolher onde eu quero colocar esse resultado. Vamos supor que o resultado vai ficar aqui, ó. Deixa eu colorir aqui, colocar uma cor. Olha, o resultado, eu quero o resultado aqui, ó, no H10, tá? Deixa eu colorir aqui também. Vão ficar esses três aqui, tá vendo? Ó, eu vou somar esses três e vou colocar o resultado aqui, tá? Vou escrever, ó, resultado. Tá? Aqui fica o resultado. Como é que eu faço? Eu clico aqui na célula que eu quero o resultado, coloco igual e vou colocar o primeiro. Qual que é o primeiro? É o G3. Então vou colocar G3 mais H3 mais o I3. Só isso, ó. Deu o resultado aqui, tá vendo? Quando eu clico, ele mostra a forma, tá vendo? Ó, G3 mais H3 mais I3. Vamos supor que depois que essa fórmula já está pronta, eu quero somar aqui também o J3, esse valor aqui, ó, o J3. Então, só eu clicar aqui de novo, onde está meu resultado, e vou adicionar ele aqui, ó, mais o J3. Ok. Então, 15 mais 8 mais 7 mais 3, 33. Tá? Eu posso também, em vez de... Deixa eu apagar a fórmula. Em vez de digitar aqui por exemplo, o G3, o H3, eu posso clicar. Por exemplo, eu marco aqui, ó, coloco o igual e clico aqui na célula. Ó. Então, quando eu clicar, ó, cliquei aqui, ele apareceu lá, tá vendo lá? G3 mais. Aí eu clico na próxima aqui, ó, clico na que eu quero somar, ó, mais essa, mais essa. Eu posso somar também números que não estão na sequência? Posso, por exemplo, eu posso adicionar aqui o 10, ó, que é o G7. Posso adicionar aqui o G7. Posso adicionar também esse 58 que está aqui, ó, lá no L4, lá no L3, tá vendo? Que está totalmente fora aqui da ordem, tá vendo? Ó, então vem aqui, marco ele também. Então ficou aqui, ó. Estou somando o G3 que está aqui, mais o H3 que está aqui, mais o G7 que está aqui embaixo, mais o L3 que está lá do outro lado. Ok. Deu resultado 91, tá? Aí se eu quero subtrair, se eu quero fazer, eu quero diminuir os valores, mesma coisa. Vou colocar o resultado aqui do lado agora. Deixa eu colorir de outra cor. Colorir isso de outra cor. Agora eu vou diminuir, vou fazer 15 menos 8, o valor dessa célula menos o valor dessa célula, tá? Estou falando 15, mas sempre a gente tem que pensar que não é 15 8, a gente tem que pensar que é o valor da célula, tá? Eu vou fazer o valor de G3 menos o valor de H3. Então, eu vou colocar o resultado aqui. Então, eu clico aqui nessa célula. Eu deixo ela ativa, tá vendo? Venho aqui na barra de fórmula, coloco igual. Vou pegar aqui o meu G3, 15. Coloco um menos. E a célula que eu quero, que é o H3. Então, vai ficar a fórmula, ó, igual G3 menos H3. E o resultado vai sair aqui. Dou Enter. Ficou 7, tá? Eu quero fazer agora uma fórmula diferente. Eu quero multiplicar. Tá, então vamos multiplicar. Então vou pegar a mesma coisa, ó. Eu quero multiplicar o G3 com o H3 e colocar aqui. Mesma coisa, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, o G3 e vou colocar vezes. O vezes vai ser o asterisco. Então asterisco é vezes no Excel. Então G3 vezes o H3. 15 vezes 8, 120. Tá? Vamos fazer uma fórmula agora mais complicada. Eu quero fazer eu quero somar todos esses aqui, ó, vou somar do E2 ao E7 e depois eu vou fazer isso tudo aqui
vezes o G3 menos o G7. Tá? Como é que a gente faz? Eu vou colocar o resultado na frente aqui, ó. Tá? Deixa eu colorir. Esse colorir aqui, viu, gente? Não tem nada a ver, não. É só para ficar mais visível aqui para vocês. Não tem que colorir para dar resultado, não, tá? Se for numa célula em branco também vai dar resultado do mesmo jeito. Colorir aqui só para ficar mais visível, tá? Então eu quero o resultado aqui, ó. Então eu vou lá na barra de fórmula, coloco igual. Então o que eu vou somar, ó? Esse aqui, que é o E3, mais o E4, mais E5, mais E6, mais E7. Depois disso, eu quero multiplicar pelo G3, né? Então, vou colocar aqui vezes o G3 e menos esse aqui, o G7, tá? O resultado veio aqui. Mas só que isso está errado, né? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 40, 80. 80 vezes 15 vai dar... Deixa eu fazer aqui na calculadora. 80 vezes 15 vai dar 1.200. 1.200 menos 10 vai dar 1.190. Está errado. Por que está errado? Porque a gente viu lá na matemática que a multiplicação e a divisão ela tem prioridade sobre a soma e sobre a subtração. Então, aqui no caso, ó, eu teria que somar isso aqui primeiro para depois multiplicar, tá? Aqui no caso ele não está fazendo isso, pois a multiplicação tem prioridade. Então, primeiro ele está multiplicando esses dois e depois está somando e diminuindo. Então, a forma está errada. Como é que eu corrijo? Como eu quero que faça a soma primeiro, então eu tenho que vir aqui e colocar o parênteses aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu coloco parênteses, o que vai acontecer? Primeiro ele vai somar esse intervalo, depois ele vai multiplicar pelo G3, e depois de multiplicar pelo G3, ele vai fazer menos o G7. Para ficar mais certinho, eu posso colocar até mais um parêntese aqui, ó. Igual a gente fazia lá na matemática, ó. Vendo, ó. Então, primeiro ele vai fazer esse parêntese de dentro, depois ele vai multiplicar pelo G3, que é o parêntese de fora, e depois vai fazer menos G7. Vamos ver se deu certo. Olha lá, 1190. Agora deu certinho, tá vendo? E aqui mostra toda a fórmula. Tá? Se eu quiser diminuir, se eu quiser dividir por 25, o dividir, a divisão é a barra. Né? Então vem aqui, coloca a barra e coloca aqui o K3. K3. Tá, eu divido por K3. Tá vendo? Deu isso aqui. Aí para ficar mais certinho, eu posso colocar aqui também, ó, que eu só vou dividir, porque senão ele vai dividir aqui primeiro, ó, porque a divisão tem prioridade sobre a subtração. Então eu vou ter que colocar também mais um parênteses aqui, ó. Eu tenho que dividir tudo entre os parênteses. Agora deu certinho, ó. Então depois que ele fazer isso tudo aqui, ele vai dividir pelo K3. Tá? Então, vocês têm que lembrar disso aqui. Quando for soma, só subtração ou soma com subtração, não precisa colocar os parênteses. Quando tiver multiplicação no meio ou quando tiver divisão, tem que lembrar de colocar os parênteses para a gente falar o que ele vai fazer primeiro. Primeiro vai ser esse aqui, né, que está entre parênteses. Depois vai vir um segundo parênteses, que é isso tudo aqui. E por fim, isso tudo aqui. E depois dividir pelo K3. Tá? Eu posso também fazer fórmulas sem ter os valores, porque aqui a gente está trabalhando com valores. Por exemplo, eu quero somar aqui do B2 até o B6 e colocar o resultado aqui no B9. Eu posso também, por exemplo, eu só colocar o igual e vou somar aqui, ó, B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6. Tá vendo? Ó? Deu o quê? Nada. Por quê? Não tem valores, né? Olha lá, do B2 ao B6 não tem nada, né? Mas a partir do momento que eu venho aqui e coloco algum dado, ele já vai somar automaticamente, ó, porque a fórmula já está feita, tá vendo lá?
Conforme eu vou colocando os dados posteriormente, ele vai atualizando, porque a fórmula, independente se tem valores aqui ou não, tá vendo? A fórmula está aplicada aqui no B9, tá? A fórmula está aplicada. E se eu quiser também fazer a mesma coisa, vamos supor que eu tenho uma planilha, que eu tenho os dados, eu quero somar esse intervalo aqui, depois eu quero somar também esse intervalo e colocar aqui debaixo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu coloco igual e a fórmula. Ou então eu posso copiar a formatação. Por exemplo, como é que eu faço isso? Por exemplo, a mesma fórmula que está aqui, eu posso copiar ela para cá. Como que eu faço? Ou eu venho aqui, seleciono, copio e colo e jogo aqui. Tá vendo? Agora eu clico aqui. Peraí. Copiei. Eu venho aqui e colo. Tá vendo? E não deu. Tá vendo? Então não dá. Então como é que a gente deu? Foi tanta coisa aqui. Então como é que a gente pode fazer? Eu posso clicar aqui, ó. Quando eu venho com o mouse, tá vendo? O mouse tá branquinho. Quando eu venho nesse quadradinho aqui da quina, ó. Tá vendo que o mouse fica preto, ó? Quando o mouse fica pretinho, tá vendo, ó? Eu clico com o botão de esquerdo no mouse e arrasto para cá, ó. Então, quando eu faço isso, ele está tipo copiando a formatação. Você está copiando a fórmula que está ali no B9 também para o B9. Copiou. Então, a mesma fórmula que está aqui. Mas com uma diferença, por exemplo. Aqui está com B2, B3, B4, B5, B6. Aqui ele vai estar com o quê? C2, C3, C4, C5, C6. Que é esse intervalo aqui, ó. Tá? E aqui mesma coisa, se eu colocar os valores, tá vendo? A fórmula está funcionando, ó. Então eu posso copiar a fórmula, né? Quando eu clico aqui, se eu quero copiar essa fórmula aqui para outra coluna, eu venho aqui, ó, eu passo no mouse, quando ele virar uma cruzinha preta, virou, eu posso arrastar aqui para o lado, ou para baixo, ou para cima e copiar a formatação. Mesma coisa eu posso fazer isso com os dados. Vamos supor que eu tenho a sequência aqui de número 1. Eu quero continuar até aqui embaixo, até aqui no N18, os números 1, né? Então, eu posso selecionar aqui, pelo menos, no mínimo 2, né? Venho com o mouse aqui na esquininha, tá vendo que tem diferença, tá vendo? Tem um mouse branco, tem essa cruzinha com setinha. Eu vou usar essa cruzinha sem setinha. Então, eu clico e vou arrastando até onde eu quero. Aí o número 1 vai copiar, tá vendo? Mesma coisa se eu tiver uma sequência diferente. Vamos supor, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu seleciono pelo menos 2 aqui ou 3, ele vai continuar a sequência que estava. Tá vendo? Quando eu faço isso, ó, vem aqui, vira a cruzinha preta, ele vai completar de acordo com a minha sequência. Tá vendo lá? 1, 2, 3, 4, vai ficar 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo lá? Ele completou a sequência. Também pode ser com letra, né? Vamos supor, tem A. Eu faço a mesma coisa com A, né? Como os A são iguais, eu vou encher aqui de A. Não, encheu de A. Agora, se eu tenho A, B, C, vamos ver se vai dar certo agora. Ele vai fazer igual os números aqui, ó. Vamos ver. Ó, seleciono A, B, C, espero virar a setinha preta. Vou puxando. Olha lá, tá vendo? Não fez, olha lá. Ele repetiu ABC, 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 tá vendo? Então ele repetiu o formato que está aqui, ó, tá? Então voltando aqui para as fórmulas, eu vou falar as fórmulas mais utilizadas em concurso, né? A primeira é a soma, que eu já mostrei, né? Vocês podem usar aqui, né, o igual soma, né, que ela funciona desse jeito. Aqui eu coloco a célula que eu quero copiar, vamos por G3, do G3 até o G7, né? Intervalo. Eu mostrei, quando eu coloco os dois pontos, eu quero intervalo, né? Do G3 ao G7. Ou então eu posso colocar separado por ponto e vírgula. Tá vendo? Eu quero o G3, eu quero o G4, o G5, o G6 e o G7. Tá vendo? Então ele vai também somar o G3 mais o G4 mais o G5 mais o G6 mais o G7, tá? Então essa é a fórmula da soma, tá? Lembra aqui o igual, soma, tudo maiúsculo,
dentro do parênteses, eu coloco separado por ponto e vírgula as células que eu quero somar ou o intervalo, né? Outra fórmula também que é muito utilizada é a fórmula da média. A média, como é que é o cálculo da média? Ele soma os números, os valores e diminui pela quantidade. Então, se eu tenho 3 números, eu vou dividir por 3. Se eu tenho 4 números, eu vou dividir por 4. Né? Então, como que é a fórmula da média? Vou aplicar ela aqui, ó. Vai ficar H13. Então, vem aqui, igual. A média também já tem pré-definida. Né? Então, média. Como que eu uso a média? Eu quero fazer a média do E3, E4, E5 e E6. Então, vou colocar aqui, ó. E3 até o E6. Tá vendo? Eu posso usar tanto o intervalo. Vamos ver se vai dar certo. Fiz aqui, ó. A média é 10, tá vendo? Posso fazer tanto o intervalo, né? Que foi do E3 ao E6. Né? Tá vendo, ó? Ou eu posso também colocar com ponto e vírgula. Então, eu quero fazer a média do E3, do E4, do E5 e do E6. Também dá certo. Olha lá. Deu 10. Então, essa é a fórmula da média. Eu quero fazer a média sem usar o nome média. Eu mesmo quero criar minha fórmula. Pode também. Né? Como que é a fórmula da média? Eu vou somar aqui, ó, né, o E3 mais E4 mais 4 mais E5 mais E6 e dividir por quanto? Como são 4 números, vou dividir por 4. Mas aí eu vou ter que colocar o parênteses, porque senão, se eu não colocar o parênteses, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui primeiro, ó, é 6 dividido por 4. Então não pode, a gente tem que somar primeiro para depois dividir, né? Então, se eu não quero usar essa fórmula da média predefinida, minha fórmula vai ser essa. Ó. Vou somar o intervalo e dividir pela quantidade. Deu a mesma coisa, deu 10. Tá? Outra fórmula também que cai muito em concurso é a fórmula do mínimo e do máximo. Como é que a gente usa? Vou fazer aqui no L12. O mínimo, ele encontra o menor valor em um intervalo. Por exemplo, igual mínimo. Então, o intervalo. Vou colocar aqui o intervalo do G3 até o L3. Vendo? Este intervalo. Então, dentro desse intervalo, ele vai pegar qual que é o menor número e vai mostrar o resultado ali no L12. Tá vendo? Então, o menor é o 3. Tá vendo aqui? Ó? Se a gente for selecionar aqui, a gente vai ver que realmente é o 3. E ele atualiza automático. Vamos supor que o 3 aqui, vamos supor que vai virar 30. Se virar 30, qual vai ser o menor? Vai ser o 7, né? Então tem que atualizar ali, ó. Tá vendo? Agora o menor é o 7 nesse intervalo, tá vendo aqui, ó. Né? Então, essa função mínimo pega, né, o menor entre um intervalo. Ou então também posso colocar, em vez de colocar 2 pontos, posso colocar o intervalo G3, 2 pontos, H3, H3, 2 pontos. Posso inclusive pegar de outro lugar, por exemplo, posso pegar aqui do J7. O J7 também, ó, tá lá embaixo. Tem nada a ver com a sequência. E posso pegar aqui também esse aqui, que é o H7, né? Então fiz aqui um intervalo totalmente diferente aqui, ó. G3, H3, J7 e H7. Então vai pegar qual que é o menor aqui. A gente pode ver que vai ser o 3, né? Então, porque tem 15, 8, 3 e 7. Então o mínimo é o 3, é o menor. Então vai aparecer 3 ali. Aperto o Enter, o 3, tá vendo? Então essa é a função mínimo. E a mesma coisa a função máximo, né? Vou executar aqui no D13. A função máximo, ele pega o maior valor, né? Então deixa eu colocar aqui, igual máximo. Vou pegar um intervalo aqui qualquer. Vou pegar aqui esse aqui, ó. Vai ser do E3
ao E7? E3, dois pontos, E7. Né? Então, visivelmente, o maior é o 40, né? Então, fica para ser o 40 ali. Vou executar, apertar Enter. Ok. Né? 40. Para que isso é utilizado, essa função? Vamos supor que a gente está fazendo uma planilha de notas e a gente quer saber, né, sempre quem tirou a maior nota. Qual aluno tirou a maior nota. Então, a gente pode usar essa função máximo que sempre vai estar atualizando ali qual que é a maior nota daquele intervalo. Né? Na sequência de alunos, sempre o que tirar a maior nota vai aparecer para a gente lá numa célula pré-definida. Né? O mínimo, mesma coisa. Né? Vamos supor, um aluno que tem menos faltas. Né? Então, posso usar o mínimo também para saber, sempre ali, atualizar o mínimo de faltas. Outra função também que é muito utilizada é a função contif. Como é que a gente usa ela? Vou colocar aqui, ó. Vou aplicar aqui no O5. Então, igual conte.c. FE. Tá vendo? Essa função, ela conta, ela atende um critério específico. Por exemplo, não, deixa eu preencher uns dados primeiro, peraí, antes de fazer. Ó, vou colocar aqui, vou escrever aqui ó, no N. Vou escrever aprovado, 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 reprovado, reprovado, tá? Então, o que a função conte-c vai fazer? Eu posso colocar ela nesse intervalo aqui, deixa eu colorir. Nesse intervalo, eu posso mandar contar quantas vezes a palavra aprovado ou reprovado vai aparecer. Né? Vamos supor, se eu colocar aqui aprovado, vai aparecer 3 vezes. Se eu colocar reprovado, vai aparecer 2 vezes. Né? Vou aplicar aqui no P5. Deixa eu colocar aqui de verde também. Né? Como que eu uso? Né? Clico na célula que eu quero colocar a resposta. Igual conte.se. Então, o que eu quero? No intervalo de N3 a N7, ponto e vírgula, o que tiver escrito aprovado. Tá? Então, o que eu vou fazer? No intervalo de N3 a N7, não esqueça aqui do ponto e vírgula, né? O que tiver escrito aprovado, ele vai contar a quantidade de aprovado que tem. Né? No caso aqui, visivelmente, vai aparecer 3, né? Então, eu vou dar Enter aqui. Tá vendo? Então, mostrou, ó, são 3 aprovados, tá vendo? E se eu colocasse reprovado, eu teria que aparecer 2, porque eu tenho 2 reprovados, né? Então, deixa eu mudar para reprovado, ó. Reprovado, tá vendo? Apareceu 2, né? Por que eu tenho que usar aqui entre aspas? Não pode esquecer das aspas, tá vendo? Porque isso aqui é um texto. Toda vez que a gente trabalha com texto em fórmula, a gente tem que colocar entre aspas. Não esqueça disso, ó. Sempre que for um texto, isso vem da programação. Lá na programação, toda vez que a gente coloca um texto, a gente tem que colocar entre aspas, para diferenciar se é um texto ou se é número, né? Mas aqui somente na fórmula, tá? Então, nesse intervalo, o que tiver escrito reprovado. Isso aqui é muito útil também, às vezes a gente quer saber, a gente tem uma planilha, vamos dar um exemplo da escola também, a gente tem uma planilha lá, tem vários alunos que foram aprovados, reprovados e outros perderam média. Então, posso fazer uma fórmula dessa e mostrar ali o quantitativo, fazer um relatório. Ó, tantos foram aprovados, tantos foram reprovados e tantos perderam média. Né? Às vezes, levando para a saúde, né? Uma farmácia, um posto de saúde, uma farmácia do posto de saúde do hospital. A gente pode fazer uma planilha e colocar ali, vamos para uma planilha de medicamentos vencidos e medicamentos que não foram vencidos. Então, posso usar esse conte-se e ele vai ali dar o quantitativo no relatório de quantos estão vencidos e quantos não. Né? Basta eu colocar aqui o critério que eu quero. Tá? Então, esse conte-se ele cai muito também em concurso. Tá?
Tem uma função também que chama concatenar. O que o concatenar faz? Ele junta dois valores. Por exemplo, eu vou escrever um nome aqui, vai ser Tiago, no D16 vai ser Tiago, e no F16 vai ser da Silva. Tá? Tiago e o da Silva. Então a função concatenar, o que ela faz? Eu vou aplicar aqui na frente, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui no I16, igual concatenar. Tá? Concatenar, o que ela faz? Ele junta esses dois valores, ela agrupa, né? Então vamos supor que eu quero concatenar o D16, ponto e vírgula, com o E16, é no F16, né? F16. Então vou juntar esse valor com esse, né? Aí juntou aqui, ó, Tiago da Silva, tá vendo? Juntou os dois valores. Mas só que o da Silva, tá vendo que ele ficou junto aqui com o Tiago? Tá vendo? Ele teria que ter um espaço, né? Eu posso fazer das duas formas, né? Se eu conseguir, eu posso dar um espaço aqui no da Silva, ó. Ele atualizou, tá vendo? Dou um espaço aqui antes do da Silva, né? Ou então eu posso trabalhar isso também na fórmula, né? Eu venho aqui na fórmula e eu vou, entre os dois, eu coloco aqui um espaço desse jeito, ó. É meio difícil de guardar, tá vendo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está escrito no D16, que é o Tiago, depois eu coloco um espaço, tá vendo? Ponto e vírgula, eu vou adicionar aqui um espaço e depois eu vou colocar o da Silva ali, tá vendo? Aí a gente aplicou, tá? Também, se eu quiser colocar alguma informação no meio, que também eu consigo dessa forma. Às vezes no espaço eu posso colocar um traço, consigo aqui, ó. Vamos supor que alguma informação que tem que colocar um traço no meio. Eu pego o dado de uma célula, tem que colocar um traço no meio e juntar com o dado de outra célula. Então eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, colocou o traço, tá vendo? Então esse aqui é o concatenar, que cai muito também em concurso, tá? Tem uma função que chama hoje, né? Deixa eu aplicar aqui no M15. Eu coloco aqui, ó, igual hoje. Somente assim, tá vendo? Hoje vai mostrar a data, ó, 17/10/2025. É hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo. Isso aqui é muito útil, que, por exemplo, amanhã ele não vai aparecer mais 17/10, na minha planilha vai aparecer dia 18. Então, às vezes, assim, quando a gente for fazer um cálculo de data, subtraindo a data de hoje, vamos falar quantos dias se passaram até hoje de uma determinada data. Então, posso colocar ali, né, uma planilha é hoje e numa coluna, numa célula, né, eu coloco essa fórmula e na outra coluna aqui eu coloco uma data qualquer, né? Vamos supor, quantos dias de hoje tem desde do dia 17/10/1990, né? Então eu vou fazer uma fórmulazinha aqui, ó, na outra coluna. Eu coloco aqui igual o M15 menos o N15, né? Então foram 12.784 dias, né? Esse aqui está fixo, né? Mas só que esse aqui, amanhã, ele já vai atualizar. Então aqui vai ser 12.785 dias, né? Então ele vai atualizar aqui automaticamente, tá? Então essas são as formas no Excel mais cobradas em concurso, né? E fora isso, a gente pode também, igual eu falei, a gente mesmo criar a nossa fórmula aqui, né? Na barra, né, do jeito que a gente quer. Basta usar uma expressão matemática.